Fala galera do nono ano, dos nonos anos, né? Tudo bem? Bom, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre a potência de um número real com um expoente inteiro. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre os números reais, a potência de um número real, porém com um expoente natural. O que vem a ser isso? O expoente deveria ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, a potência do número real com o expoente inteiro significa que podemos ter expoente negativo. Então, a potência de um número real com um expoente inteiro. Vamos calcular aqui, então, o quociente de 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado à quarta potência. De dois modos. O primeiro modo, aplicando a propriedade que a gente viu na aula anterior, e no segundo modo, aplicando a definição de potência, resolvendo através de uma fração e utilizando a definição de potência. Então, perceba que tanto no caso 1 quanto no caso 2 nós temos a mesma operação matemática. Tudo bem? Bom, aplicando então a propriedade do quociente, vamos lembrar que a propriedade do quociente diz que quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, nós vamos conservar a base e vamos subtrair os expoentes. Então aqui a base é 2 e vamos fazer 3 menos 4. E ora, mantendo 2 e 3 menos 4 resulta em menos 1. Tudo bem? Ora, eu devo 4, só tenho 3 para poder pagar, então eu tenho uma dívida de 1 aí. Tranquilo? Aplicamos a propriedade da potência. Agora vamos resolver aplicando a definição de potência numa fração. O 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Com isso, podemos observar que eu posso dividir esse 2 com esse. E 2 dividido por 2 dá 1. De maneira análoga, 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Multiplicando aqui então, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 1 aqui, 1. Sobre, tá vendo que sobrou 2 aqui? Ó? Bom, o que a gente pode concluir? Que a expressão que tem no primeiro caso é a mesma expressão que tem no segundo caso. Concluímos então que o 2 elevado a menos 1, que é o resultado no primeiro caso, ele é igual ao resultado que obtivemos no segundo caso, 1 sobre 2. Tranquilo? Aí temos então uma potência com o expoente inteiro e esse expoente ele é negativo. Como que eu leio essa expressão? Eu leio 2, que é a base, né? 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Ou eu posso ler que, quando o expoente for negativo, né, nós podemos dizer que é o inverso da base. Senhor, por que o inverso da base? Olha, o 2, que é a base real, eu posso representar através de uma fraçãozinha aqui, 2 sobre 1. Como eu tenho esse expoente menos 1 aqui, que é negativo, perceba que o 1 foi para cima e o 2 para baixo na fração. Então, quando o expoente for menos 1, basta você inverter a base. Tranquilo? Então, dessa forma, procedemos do mesmo modo. O inverso de 3 é 1/3, porque aqui debaixo do 3 eu posso ter o 1, e o 1 foi para cima e o 3 veio para baixo. Da mesma forma com o 4, o inverso do 4 é 1/4. Quando nós temos fração,
olha só, o 7 foi para cima e o 1 veio para baixo. 7 dividido por 1 é o próprio 7. Aqui nesse caso, o inverso da fração 2 nonos, o 9 vai para cima e o 2 vem para baixo. Então, o inverso de 2 nonos é a fração 9 meios. Outra definição para números inversos é o seguinte: quando nós multiplicamos o número por seu inverso, ele dá 1. Então, olha só, se 2 nonos tem para o inverso 9 meios, e aí eu leio essa expressão, essa potência com expoente menos 1, como o inverso de 2 nonos. Então, o inverso de 2 nonos é 9 meios, porque quando nós multiplicamos aqui os dois valores, 2 vezes 9 dá 18, 9 vezes 2 também dá 18, e 18 dividido por 18 dá 1 inteiro. Perceba que, da mesma forma, eu tenho 2, o 2 elevado a menos 1, eu leio o inverso de 2, e o inverso de 2 é 1 sobre 2. Por que eu sei que os dois números são inversos um do outro? Porque quando eu multiplico, ele resulta em 1 inteiro. Tranquilo? Então, de modo geral, quando a base é real, o número real A, o A não pode ser 0, porque senão não vai existir a divisão aqui por 0. Tá? Se A for 0, não existe a divisão por 0. E sempre que nós tivermos o expoente menos 1, sempre vai ser o 1 sobre a base. Tranquilo? Olha só, de maneira análoga aqui, então, análoga, a base A é 10, então 1 sobre a base A, 1 sobre 10. Quando tem-se fração, acho mais fácil resolver desse modo aqui. Olha só, o 5 foi para cima e o 3 para baixo. O inverso de 3 quintos, 5 terços. Se a gente vai resolver o passo a passo aqui dessa potência, 3 quintos elevado a menos 1. Então, é 1 sobre a base, que é 3 quintos, da mesma forma que está aqui. Bom, então, nós temos uma divisão de fração. 1, a fração 1 sobre 1, que mantém, vezes o inverso da segunda fração. O 5 vai para cima, o 3 vem para baixo. 5 vai para cima, o 3 vem para baixo. E aí a gente multiplica aqui, ó. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 3, 3. Logo, acarreta então que o 3 quintos elevado a menos 1 é a fração 5 terços. Tranquilo? Bom, vamos agora calcular o quociente de 2 à quinta dividido por 2 à oitava. É lógico que o primeiro exemplo foi para dar expoente menos 1. Obrigatoriamente. Porque toda potência cujo número real A é a base e é diferente de 0 e tem expoente menos 1, sempre vai ser 1 sobre A. Agora, quando o expoente for diferente de menos 1, da mesma forma, vamos fazer como nós fizemos no início. O primeiro caso, a gente vai aplicar a propriedade. Mantemos a base e vamos subtrair os expoentes 5 menos 8. Então, mantemos a base 5 menos 8. Ora, se eu devo 8 e eu só tenho 5 para poder pagar, eu vou ficar devendo 3. Então, 2 elevado a menos 3. O segundo modo aqui, a gente vai usar a definição e a representação na fração. Representação fracionária. 2 quintos vai ficar, aliás, o 2 elevado à quinta potência vai ficar em cima. 1, 2,
3, 4 e 5. E aí, 2 elevado à oitava potência, eu vou ter 8 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É claro que eu dei uma exagerada aqui, porque senão vocês não conseguem entender a minha letra. E da mesma forma que nós fizemos aqui, nesse segundo caso, a gente vai simplificar. A gente vai fazer a divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1. 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 2 dividido por 2 vai dar 1 aqui, então, nesse numerador. Observe que sobrou aqui o 2 elevado ao cubo. O 2 elevado ao cubo. Ora, como essa expressão matemática aqui, essa operação matemática, no primeiro caso é a mesma operação do segundo caso, o que a gente conclui então? Que o 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo. E essa expressão, ela recorre dessa expressão aqui. E vice-versa, né? Tranquilo? Então, como que eu leio essa potência aqui? Tem número negativo no expoente? Tem. Então, já tem que inverter a base. Inverteu a base, olha só. Vamos fazer aqui de modo mais com macete. 2 elevado a menos 3. Perceba que a gente tem um 1 aqui debaixo do 2. E vamos colocar parênteses para não confundir a sua cabeça. E aí, se tem, o 1 vai para cima e o 2 vem para baixo. E aí elevamos ao cubo. Então, como eu disse anteriormente, no primeiro caso, chegamos a 2 elevado a menos 3. E no segundo caso, o meio elevado ao cubo. O meio elevado à terceira potência. Bom, consideramos agora o expoente zero e alguns números inteiros negativos. Podemos montar o quadro abaixo. Perceba que temos expoente natural, 4, 3, 2, 1, 0. E temos expoentes inteiros, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. 2 elevado à quarta potência é 16, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. O 2 elevado ao cubo é 8. Observe que do 16 para o 8 nós dividimos por 2. Multiplicar por meio, aqui nesse caso, meio de 16 é meio vezes 16. Então aí a gente tem 1 vezes 16, que é 16, dividido por 2, que dá o 8, que é o 2 ao cubo. Ou seja, de uma linha para outra a gente sempre vai dividindo por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2, que é a potência 2 elevado a 1. 2 dividido por 2 dá 1, que é a potência 2 elevado a 0. Agora, 1 dividido por 2 é meio. Meio dividido por 2 vai dar 1 quarto. Então, de modo geral, para todo número real A com A diferente de 0, e aqui a restrição para que o A não seja 0, é porque senão não existe a divisão por 0. Tranquilo? Temos então que o 5 elevado a menos 2, ou seja, o inverso do 5, que é meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 5 elevado ao quadrado é 25. Temos aqui então a base negativa, menos 2 elevado a menos 4, é o inverso da base menos 2, que é o menos meio, elevado à quarta potência. Expoente par, resultado da potência sempre positivo. 1 elevado à quarta potência é 1, 2 elevado à quarta potência é 16.
E o último exemplo aqui, o inverso de menos 4 sétimos, o inverso porque nós temos um número negativo aqui no expoente. O inverso de menos 4 sétimos é o menos 7 quartos. O 7 vai para cima, o 4 vem para baixo tranquilamente e eleva ao cubo. Percebe que nesse caso aqui, depois que invertemos a fração, o número do expoente ele fica positivo, ele não tem mais o sinal de menos. Expoente ímpar, 3 é ímpar, acompanha o sinal da base, então a base vai ficar negativa, porque aqui é negativo. 7 ao cubo é 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E o 4 ao cubo, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64, como está no denominador. Veja a seguir alguns exemplos resolvidos, vou resolver agora, né, em que esses conhecimentos são aplicados. Veja bem aqui, temos 3 potências, temos uma expressão numérica com 3 potências e 3 expoentes que são negativos. Então, 3 elevado a menos 1 é o inverso do 3, que é o 1 sobre 3, mais a potência 2 elevado a menos 2 é o inverso da base, que é meio, elevado ao quadrado. Então, a gente tem que 1 ao quadrado é 1, que 2 ao quadrado é 4. Então, temos então aqui o 1 quarto menos, abro parênteses, é elevado a menos 1, então é o inverso da base. A base é negativa, o inverso do 4 é o menos 1 quarto. Vamos fazer a regra de sinal aqui, ó, os sinais são iguais, então vai dar mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Agora, nós temos pelo menos 2 formas de resolver essa expressão, essa adição de frações. Encontrando o MMC, que vai ser 12 no caso, e encontrando as frações equivalentes de mesmo denominador. Ou, se não, o que a gente pode perceber aqui, que nós temos 2 frações que têm o mesmo denominador. Então, eu vou copiar aqui o 1 terço e vou somar 1 mais 1, que dá 2. 1 mais 1, que dá 2. Por que eu pude somar? Porque as frações têm denominadores iguais. E essa fração 2 quartos, nós podemos simplificar essa fração por 2, para encontrar a fração equivalente de forma irredutível. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí o MMC entre 3 e 2, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, pelo fato deles serem números primos, é só multiplicar, então vai ser 6. Mantemos então aqui o 6, divide 6 por 3, que dá 2. 2 vezes 1 é 2. Mais, divide aqui 6 por 2, que dá 3. 3 vezes 1, 3. Ora, 2 mais 3 vai dar 5. 5 sextos. Tranquilo? Bom, o exercício 2. O exercício 2, nós temos a fração, aliás, a expressão numérica 2a elevado ao cubo x elevado a menos 1 elevado a menos 1. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos, dentro do parênteses, 2a elevado ao cubo x. Percebe que o x elevado a menos 1, aqui no canto, ó, x elevado a menos 1, é 1 sobre x. E aí, 1 sobre x
esse 1 multiplica por 2a ao cubo. Então, na verdade, 2a ao cubo vezes 1 sobre x, porque 1 sobre x é o x elevado a menos 1, e isso está elevado a menos 1. Aqui dentro do parênteses, 2a ao cubo vezes o 1 dá o 2a ao cubo que está aqui. Aqui debaixo do 2a ao cubo tem 1. 1 vezes x dá o x aqui de baixo. E o expoente negativo lá. Tranquilo? Bom, nesse caso, nós podemos agora encontrar o inverso dessa fração, ou seja, o x vai para cima e o 2a ao cubo vem para baixo. Tranquilo? Finalizamos aqui então o exercício resolvido, exemplo, né? O exemplo resolvido 2. Continuando então, vamos ver as propriedades das potências com o expoente inteiro. Como na aula anterior nós já vimos as propriedades para expoente natural, a propriedade ela não muda para expoente inteiro, é a mesma propriedade. Mas nós temos que ficar espertos e atentos com certas situações, porque agora o expoente ele pode ter sinal negativo. Então aqui, nesse primeiro conjunto aqui de aplicação de propriedade, é a propriedade 1, que indica o produto, a potência, multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se então a base e a gente soma os expoentes. Então, de maneira genérica, a elevado a m vezes a elevado a n, nós mantemos o a, que é a base, que é igual, e a gente vai somar os expoentes. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou fazer o passo a passo, vai manter o 5, que é a base, que é igual, e nós vamos somar os expoentes. 2 mais o menos 6. Observe aqui que nós temos que fazer a regra de sinal. E os sinais são diferentes, então vai ficar menos. 5 elevado a 2 menos 6. Então, se eu devo 6 e pago 2, eu vou dever 4. Agora, para que nós não façamos toda hora essa regra de sinal, nós já poderíamos aqui, se eu compreender que eu vou ter que juntar as coisas, eu já poderia fazer direto. 2 menos 6. Tranquilo? Agora, olha o próximo exemplo. 10, que é a base. E a gente vai manter a base e vai somar os expoentes. Percebe que a gente vai ter que fazer menos 3 mais menos 2. E aí a gente faz a regra de sinal aqui, que vai dar negativo. Então, menos 3 menos 2, que vai ficar, né? Menos 3 mais menos 2. Fazendo a regrinha de sinais, a base 10 menos 3 menos 2. Então, se eu tenho duas dívidas, eu vou continuar devendo e eu somo os valores absolutos ali. 3 mais 2, 5. Devo 5. Aplicamos a propriedade. Agora, no caso aqui de 2 elevado a n vezes 2 elevado ao cubo, mantemos a base e vamos somar os expoentes. E aí a expressão 2 elevado a n mais 3. Essa é a propriedade 1. Agora a propriedade 2, que é esse próximo conjunto de exemplos, né? Propriedade 2 nos indica que quando nós temos uma divisão de potências de mesma base, nós devemos manter a base e subtrairmos os expoentes. Nesse caso aqui, mantém o 6 e vai fazer 4 menos 7,
mantemos o 6, 4 menos 7 é menos 3. No segundo exemplo aqui, para o 10, base 10, mantenho 10, e vamos fazer 3 menos 2, que é o expoente. Observe aqui que os sinais são iguais, ele está sorrindo aqui, então vai ser positivo. 10 elevado a 3 mais 2, 5. 10 elevado à quinta potência. Aqui a fração mantém o 2, que é a base, menos 5, menos 7. E aí, regrinha de sinal aqui, sorrindo, vai ficar positivo. Então, 2 menos 5 mais 7. Ou seja, eu tenho 7. Gastei, perdi 5. Eu vou ficar com 2. Esse ficar com 2 é um número positivo. E como trata-se de um expoente, eu não preciso colocar mais 2. É só colocar o 2. Tenho 7, perdi 5, fiquei com 2. Agora esse último caso aqui, a fração de base 3 mantém a base 3 e vamos ter que fazer n menos 2 menos n mais 1. N mais 1. Fazendo a regra de sinais aqui, como aqui é tudo, aqui é positivo, vai ficar a mesma expressão lá de dentro. N mais n menos 2. N menos 2. Aqui vamos fazer a regra de sinal. Esse n é positivo. Os sinais aqui são diferentes. Então fica menos n. Esse sinal aqui com esse também vai dar menos 1. Então, a potência de base 3, observa que temos n e menos n, cancelou, vai dar 0n, e 0 vezes n é 0. E 0 aqui no caso eu não vou precisar representar. Menos 2 com menos 1, eu tenho duas dívidas, então eu vou continuar devendo. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, o resultado do último exemplo da propriedade 2 é o 3 elevado a menos 3. O próximo conjunto de exemplos aqui no caso, temos a propriedade 3, que é a potência de uma potência. E o que indica a propriedade 3? Que quando a gente tem a base A elevado a n, e essa potência de outra potência, nós multiplicamos aqui os expoentes. Mantendo A, multiplicamos m vezes n. Tranquilo? Bom, a base 10, manteve a base 10, e vamos multiplicar menos 2 vezes 3, que dá menos 6. No segundo exemplo, base 5. Menos 3 vezes menos 1, menos 3 vezes o menos 1. Regrinha de sinais, sinais são iguais, vai dar mais. Eu não preciso colocar o sinal de mais no expoente. 3 vezes 1, 3. Então, 5 elevado ao cubo. Aqui, na potência de base 10, mantemos o 10. E a gente vai multiplicar 5 vezes x, que é 5x no expoente. Tranquilo? O próximo conjunto de exemplos que a gente tem aqui é a propriedade 4, que nos indica a distributiva em relação ao produto e em relação ao quociente. Vamos aqui. Aqui eu tenho o expoente 1, aqui também. Distribuindo, então, o expoente menos 4 para os dois expoentes 1, fica 2 elevado a menos 4, vezes, porque a operação aqui é multiplicação, 5 elevado a menos 4. É claro que, ao invés
de termos expoente tudo 1 aqui, vamos supor que nós tivéssemos aqui 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a menos 3. E isso elevado a menos 4. A aplicação da distributiva com relação aos expoentes é a mesma coisa. Mantém a base. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Vezes base 5. Menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12. Ou 12. Tranquilo? Agora, como aqui os exemplos, os expoentes são todos iguais a 1, basta eu copiar o expoente que está do lado de fora. Mantém a base 7. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Dividido aqui no caso por 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Aqui o 10. 10 elevado a menos 2. Porque aqui o expoente é menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Vezes o x elevado a menos 2. É claro que esse x ele não pode ser 0, porque 0 elevado a menos 2 não vai ter o inverso, então aí o x tem que ser diferente de 0, tá? No próximo, mantém o x, aqui fora é o menos 1, então x elevado a menos 1 dividido por 5 elevado a menos 1. Ou seja, nós distribuímos o expoente que está fora, multiplicando com o expoente de cada base que está dentro. Tranquilo? Então agora, observe a correção dos exercícios. Observe a seguinte sequência. Temos aí, então, a sequência 3 elevado à quarta potência, que é 81, 3 elevado ao cubo, que é 27, 3 elevado ao quadrado, que é 9. Então, agora calcule o 3 elevado a 1, que é 3. O 3 elevado a 0, que é 1. Agora, o 3 elevado a menos 1, ou seja, o item C. 3 elevado a menos 1 é o inverso de 3, que é 1/3. No item D, 3 elevado a menos 2 é o inverso da base, que é 1/3, elevado ao quadrado. Perceba que o sinal de negativo aqui, depois que invertemos a base, o negativo some. 1 elevado ao quadrado é 1. 3 elevado ao quadrado é 9. O exercício já deu aqui as dicas, né? Só para você não precisar fazer o cálculo, é só olhar ali. Bom, o item E tem negativo no expoente, inverte a base primeiramente, então vai ser 1/3 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1, 3 elevado ao cubo é 27, então 1 sobre 27. Temos então agora o F de 3 elevado a menos 4. Inverte a base, porque o expoente é negativo, vai ficar 1/3 elevado à quarta potência, então 1 elevado à quarta potência é 1, 3 elevado à quarta potência é 81. Resolvemos então aí o primeiro exercício. Vamos para o 2. O exercício 2 deu o valor na forma decimal de cada potência que foi dada aí. Então, no item A, 2 elevado a menos 1, ou seja, o inverso de 2. O inverso de 2 é meio. Mas só que pede a resposta final na sua forma decimal, ou seja, 1 sobre 2 é 0,5. R$1 dividido para 2 pessoas vai dar 50 centavos para cada, 0,5. No item B, então, nós temos o 2
elevado a menos 5. Então, se é negativo o expoente, inverte a base. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado à quinta potência. Então, 1 à quinta potência é 1, 2 à quinta potência, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e está pedindo a forma decimal. Para nós encontrarmos então a forma decimal, vamos ter que dividir 1 por 32. Tem como dividir 1 por 32? Não tem jeito, então temos que acrescentar 0 aqui, 0 com vírgula no quociente. O 10 ainda não divide o 32, então temos que acrescentar outro 0 e o 0 lá no resultado. Bom, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Então aí a gente tem 100 menos o 96, que é igual a 4. Acrescenta outro 0 para continuar a divisão. E aí nós temos 40 dividido por 32, que vai ser uma única vez. 32 para chegar no 48. Acrescenta outro 0. E aí 3, 6, 2 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Emprestamos aqui. 6. 1, 16. Acrescentamos mais um 0. E vamos pensar que 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. Encontramos então um decimal exato, que dá resto zero aqui. A representação dessa fração é o 0,03125. O item C. No item C, então, menos 2 elevado a menos 2. Vamos inverter então a base, porque temos expoente negativo aqui, então vai dar menos meio. Esse menos meio ao quadrado, aliás, expoente par, então vai ficar sempre positivo. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, então aí a gente tem mais 1/4, e a representação decimal aí é mais 0,25. R$1 para 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com 25 centavos. No item D, então, menos 2, sem parênteses agora, elevado a menos 4. Então, vai ficar o menos fora. O expoente é negativo, então a gente inverte a base, vai ficar 1 sobre 2 elevado à quarta potência. Percebe que o sinal ficou de fora da operação da potência de expoente negativo. Então, menos 1 ao quadrado, 1 à quarta potência, né? 1, 2 à quarta potência, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 dá 16. E aí, então, a gente vai ter um número negativo de 1 dividido por 16. 1 dividido por 16, não tem como dividir, emprestou aqui 0, lá. No quociente, então, 10 ainda é menor que 16, mais um 0 aqui, mais um 0 aqui no quociente. Então, vamos tentar 5 vezes. 5, 30, 5 vezes. 5 vezes 6 vai dar 30. Sobe 3, 5 vezes 1, 5, com 3, 8, 80. Na verdade vai dar 6, né? 6 vezes 6, 36. Subiu 3, 6, 7, 8, 9, dá 96. 100 para tirar 96 vai dar 4 unidades. Acrescenta outro 0 para continuar a divisão. 2 vezes.
2 vezes 6 vai dar 12, subiu 1, 2, 3, para 40, faltam 8. Acrescenta outro 0. Então aqui, 16, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 6 vai dar 30, sobe 3, 5 com 3 que subiu 8 e resto 0, encontramos outro decimal exato, menos 0,0625. Tranquilo? O item E. O item E está acabando o espaço na lousa. Menos, está fora do parênteses. O expoente é negativo, é menos 3, então ficou menos 1/4 elevado ao cubo. Então, menos, que está fora do parênteses, o expoente é ímpar, vai acompanhar o sinal da base, negativo. 1 ao cubo é 1, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Fazemos a regra de sinal aqui, mais 1,64 avos. Tranquilo? 1,64 avos, vamos ter que fazer a divisão de 1,64 avos. Por uma questão de tempo, vamos fazer aqui a divisão na calculadora. 1 dividido por 64 vai dar o decimal exato 0,015625. Você que vai prestar vestibulinho para colégio técnico, né? Infelizmente você não vai poder usar a calculadora, então você vai ter que fazer a divisão conforme eu já fiz aqui ao lado. O item F. O item F dá 2. O F dá 2. Deixa eu traço aqui. O F dá 2. Temos menos 1/10. Porque o expoente é menos 1, então é só inverter o menos 10, que dá menos 1/10. Faz a regra de sinal, que vai ficar positivo. E 1/10 na forma decimal é o 0,1. A G, então, 10 elevado a menos 3, invertemos a base, então fica 1/10 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1. 10 elevado ao cubo é 1000. Então nós temos aí 1/1000. A representação decimal 0,001. Décimo, centésimo e milésimo. E o último, o H, 5 elevado a menos 2, ou seja, tem expoente negativo lá, o menos 2, né? Inverte então a base, vai ficar 1/5. Isso elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado é 25. E aí a gente pode ter uma fração equivalente aqui para encontrar a forma decimal mais facilmente, multiplicando por 4 essa fração. 1 vezes 4 é 4. E 24 vezes 4 dá 100. Nós temos 4 centésimos. 4 centésimos na sua representação decimal é 0,04. Tranquilamente, 4 centésimos é 0,04. Então agora falta para nós o exercício 3 aqui. Vamos ler aqui. Você sabe que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, né? Bom, cadê a caneta que sumiu? Procura-se a caneta. Achei a caneta aqui no canto. Bom, essa expressão aqui
também a gente pode deixar o n aqui fora, sem problema nenhum. Tranquilo? Bom, e vice-versa, né? Aqui uma expressão recorre da outra. Por causa da propriedade da simetria, da igualdade, da equivalência, enfim. Nessas condições, escreva na forma de potência com o expoente inteiro e negativo, cada uma das seguintes expressões. Ora, se eu tenho o 1 sobre A elevado a n, eu posso transformar no A, que é o 7, elevado a menos n, a menos 5, o A, que é 10, elevado a menos 9. Eu só estou fazendo a substituição da relação de igualdade aqui, nada mais. Igual aqui, o nosso A é o 5, o expoente é 6, então é menos 6. Aqui nós temos a base 2 elevado a menos 10. Tranquilamente. Encerramos aí então a correção do 1, do 2 e do 3. O exercício número 4. Um número real x é tal que. Um número real x é tal que. E temos a expressão para esse número x. Qual é o valor do número x? Temos que resolver essa expressão numérica. Então aqui, o 2 elevado a 0 mais o 2 elevado a menos 1 dividido pelo 2 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. Primeira coisa aqui, nós devemos fazer as potências. 2 elevado a 0 é 1. E o 2 elevado a menos 1 vai ser meio. Dividido. 2 elevado a 0 é 1. Menos. O 2 elevado a menos 1 é menos meio. Menos meio. Tranquilo? Bom, agora aqui. 1 inteiro. Dá um bizu aqui nesse denominador. 2. E eu só posso somar frações quando os denominadores são iguais. Então, a fração de denominador 2, que tem o inteiro, que representa o inteiro, é o 2 sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 aqui, mais 1 meio. Dividido. Mesma coisa. 1 inteiro, com o denominador 2, é a fração aparente 2 sobre 2, menos meio. Continuando aqui, pelo fato dos denominadores serem iguais, nós podemos somar os de cima, então vai dar 3 meios. Não soma 2 mais 2 aqui no denominador, pelo amor de Deus. Só copia, mantém. Dividido. Aqui na subtração de frações, mantém o denominador 2. Pelo amor de Deus, não faça 2 menos 2 igual a 0, senão eu surtarei, infelizmente. Bom, agora 2 menos 1 é 1. Temos uma divisão entre duas frações. Para dividirmos duas frações, mantemos a primeira fração, transformamos a adição em transformamos a divisão em multiplicação e invertemos a segunda fração. Logo, o x tem valor. Podemos simplificar aqui esse 2 com esse, sobrou 3. X vale 3. Tranquilamente, muito tranquilo esse exercício. Vamos para o exercício 5. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Então, o exercício 5, também bem tranquila a aplicação dos expoentes negativos. No item A, temos o meio elevado a menos 1, o inverso de meio. O inverso de meio é 2. No item B, o inverso de 1/5, que é 5, e isso elevado ao quadrado. Ou seja, 5 elevado ao quadrado é 25. No item C, menos 5 meios
elevado a menos 3, elevado a menos 3, né? Menos 5 meios elevado a menos 3. É o inverso da base menos 5 meios. O inverso da base 5 meios é menos 2 quintos. Inverti a base, tirei o negativo do expoente. Agora, resolve essa potência. Expoente 3, mesmo sinal da base. 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Para finalizar o exercício 5, no item D, menos 1 oitavo elevado a menos 2, ou seja, é o inverso. O inverso, pelo fato de nós termos um número negativo aqui, o sinal de negativo, o inverso de menos 1 oitavo é o número menos 8 elevado ao quadrado. Agora, expoente par sempre positivo, o resultado. Temos então 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que é 64. Vamos agora para o exercício 6. Vamos corrigir o exercício 6. Determine o valor numérico de cada uma das seguintes expressões. No item A, a expressão A, já resolvendo aqui, vai dar menos 1 mesmo, porque o inverso de menos 1 é o menos 1 sobre 1, que é menos 1. Menos 1 ao cubo, menos o inverso de menos 3. O inverso de menos 3 é o menos 1/3. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Expoente ímpar acompanha o mesmo sinal da base no resultado. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Não é 3, pelo amor de Deus. Menos, abre parênteses. E vou copiar o número aqui, porque a gente vai fazer regra de sinais. Então, menos 1. Esses sinais são iguais, mais 1/3. Ora, para que eu tenha menos 1 na forma fracionária, eu tenho que ter, então, com denominador 3. Senhor, venha para o denominador 3. Está aqui, ó, denominador 3 aqui. Então, menos 3 sobre 3 dá menos 1, que está aqui. Por que eu estou fazendo isso? Estou encontrando frações que tenham denominadores iguais para eu poder fazer a adição algébrica. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, como os denominadores agora são iguais, mantém o denominador e vai fazer menos 3 mais 1. Ora, se eu devo 3 e só pago 1, eu vou dever 2/3. Tranquilo? Item A, resolvida a expressão. O item B. No item B, temos o parênteses, já resolvendo ali o 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4. Vamos colocar um colchete aqui para ficar mais bonito, porque o inverso de 2 é meio e ele está elevado à quarta potência. Vamos fazer um passo a passo aqui. O inverso de 4 é 1/4 e esse 1/4 ele está elevado ao quadrado. Observa aí que os expoentes que são negativos já ficaram positivos e aqui nós temos o menos 1 aqui fora. Dando continuidade aqui, agora fazendo as potências. 1 elevado à quarta potência é 1. 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Mais o 1 elevado ao quadrado, que é 1.
e o 4 ao quadrado, que também é 16, 4 vezes 4, isso elevado a menos 1. Aqui nós já temos denominadores iguais, vamos manter então o 16 e vamos somar o mais 1 que dá 2, elevado a menos 1. Vamos inverter agora a fração, porque está elevado a menos 1. Se está elevado a menos 1, o 16 vai para cima, o 2 vem para baixo, e agora a gente faz a divisão, que dá 8. 16 dividido por 2 dá 8. Vamos para a expressão C agora. Menos 3 elevado a menos 4 é o inverso do 3, que é 1/3, elevado à quarta potência. Vamos fazer passo a passo para não confundir a cabeça. Agora, o 3 elevado a menos 2 é o inverso do 3, que é 1/3, elevado ao quadrado. Perceba que o sinal de negativo dos expoentes, eles se foram porque eu já inverti as bases. Agora vamos fazer a potência. 1 à quarta potência é 1. 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81. Menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Agora, nós temos uma subtração de frações com denominadores que são diferentes. Nós não podemos proceder como nós procedemos aqui em cima. Então, encontrando o MMC entre o 81 e o 9, qual é a dica? Perceba que o 81 é múltiplo de 9, logo ele é divisível por 9. Então, vai ser, quando isso acontece, né, quando o maior número é múltiplo aqui do menor, nesse caso só com 2 denominadores, o MMC vai ser o próprio 81. Então, agora achando as frações equivalentes, 81 dividido por 81 dá 1. 1 vezes 1 aqui de cima é 1 mesmo. Menos, divide 89 por 9, vai dar 9. 9 vezes 1 aqui de cima vai dar 9. Logo, eu tenho 1 e perdi 9, eu vou dever 8. 81 avos. Tranquilamente. O item D agora. O item D dá 6. O inverso do 8 é 1/8. Tira o sinal de negativo do menos 2. Depois de inverter a base, fica com expoente positivo. Vezes. Agora aqui o 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo. Vamos fazer aqui as potências na mesma passagem. Menos 1. Então aqui, o 1 elevado ao quadrado é 1. 8 ao quadrado é 64. Vezes 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Observe aí que agora devemos multiplicar 1 vezes 64, que é 64. Aqui debaixo desse 64 é 1, que vai dar 64 também. Isso está elevado a menos 1. E só para justificar para vocês, quando eu tenho o expoente menos 1, eu tenho que inverter a fração. Mas, numerador e denominador, quando eu inverto, vai dar o mesmo número. Então, nesse caso, 64 dividido por 64, que vai dar 1 inteiro. Tranquilo? Vamos agora para o próximo exercício. O exercício 7. Um número real R é tal que... Aí vem o R, uma fração com duas expressões
uma expressão no numerador e outra expressão no denominador. Para nós encontrarmos o valor de R, a gente vai ter que resolver cada uma dessas expressões. Então veja bem, no numerador nós temos menos 2 ao quadrado mais 1/3 elevado a menos 2. Aqui nesse caso, nós ficamos aqui com menos 2 ao quadrado, vai dar menos 4, porque o menos ele sai da operação de potência porque não tem parênteses, ok? Mais 1/3 elevado a menos 2. O expoente é negativo, então inverte a base primeiramente. Então vai dar o inverso de 1/3 é 3. Eliminamos o negativo do expoente, fica então o expoente 2 positivo. Continuando aqui, menos 4 mais 3 ao quadrado, 9. Ora, se eu tenho 9 e eu gasto 4, eu vou ficar com 5. Mais 5, então, é o numerador de R. Agora, o denominador. Denominador, nós temos o menos 2 à quarta potência mais menos 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado a zero. Menos 2 à quarta potência não tem parênteses, então o resultado aqui vai ficar negativo. 2 à quarta potência, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Mas, já posso eliminar o parênteses aqui, por quê? Porque essa potência de menos 3 ao quadrado, expoente par, o resultado fica sempre positivo. Mas, com o mais que está aqui fora, resulta no sinal de mais. Então, 3 elevado ao quadrado é 9, mais 4 elevado a zero é 1. Então, nós temos aqui menos 16, mais 9, mais 1. Aqui, nós temos mais 10. Então, se eu devo 16 e tenho 10 para pagar, o resultado, então, é igual a menos 6. Menos 16 mais 10, menos 6. Esse menos 6 representa o denominador do número R. Então, esse R, já de forma mais simplificada, em cima é o mais 5, embaixo no denominador é o menos 6. Vamos fazer a regra de sinais. Mais com menos, os sinais são diferentes, vai dar menos 5 sextos. Essa fração menos 5 sextos, ela já está na forma irredutível. Não temos mais como simplificar os seus termos, então R vale menos 5 sextos. Tranquilo. No exercício 8, qual é o número real expresso por? Vamos resolver então essa expressão numérica com potências de expoente inteiro, base real, expoente inteiro. 2 elevado a zero é 1. 1. Aqui, menos 2 a sexta potência, 6 é expoente par. O resultado aqui no caso vai ficar positivo. Positivo aqui do número de dentro com o positivo de fora resulta em mais, porque os sinais são iguais. 2 a sexta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, é o nosso resultado, né, de menos 2 elevado à sexta potência. Vezes
4 elevado a menos 3. O expoente é negativo, então a gente vai ter o inverso da base. O inverso do 4 é 1/4 elevado ao cubo menos, aqui vamos fazer a potência, expoente ímpar acompanha o sinal da base, então é o mesmo sinal, negativo, 2 ao cubo é 8, menos o inverso, menos 1 aqui, é o inverso da base, o inverso de 1/4 é 4. Temos a potência para fazermos aqui, e já podemos eliminar os parênteses aqui, fazendo a regra de sinal. Não podemos fazer 1 mais 64 aqui, pelo amor de Deus. Tem uma multiplicação aqui, ó. E temos essa potência, que a gente tem que fazer a potência primeiro, depois efetuarmos a multiplicação aqui. Então acompanha aí, 1 mais 64 vezes 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vai dar 16, 16 vezes 4 é 64. E observe aí que eu tenho 64 em cima, 64 embaixo. A gente pode simplificar esses dois 64. Aqui, sinais são iguais, mais 8. Aqui é mais, os sinais são diferentes, menos 4. Como eu disse anteriormente, para efetuarmos essa multiplicação, basta simplificar esses dois aqui. Então, nós temos 1 mais, simplificando aqui 64 com 64, sobrou 1 aqui, mais 1, mais 8, menos 4, igual 1 mais 1, 2, 2 mais 8, 10. Perceba que eu somei os números que são positivos, usei o agrupamento, e aí 10 menos 4, 10 menos 4 dá 6. Tranquilo a expressão do exercício 8. Agora o exercício 9, escreva cada uma das seguintes expressões na forma de uma só potência, ou seja, de A a H, o exercício 9, nós devemos aplicar as propriedades da potenciação de expoente inteiro. Então aqui o exercício 9, o item A, já vamos aplicar a propriedade 1, que é a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Conservamos aqui então a base 7 e vamos fazer 11 mais, entre parênteses, o menos 8. É claro que a regra de sinais aqui, entre dois sinais que são diferentes, vai dar menos. Então, a base 7, 11 menos 8, 8 para chegar no 11, 8, 9, 10, 11, é igual a 3, então 7 elevado ao cubo. No item B, nós temos aí a divisão de potência de mesma base. Conservamos a base, no caso a base é 2, e vamos fazer 4 menos 5. 4 menos 5 é menos 1, 2 elevado a menos 1. O item C, nós temos uma potência de uma potência. Conservamos a base, que é 8, e vamos multiplicar o 5 com menos 1. 5 com menos 1, 5 vezes menos 1 é menos 5. O item D. No item D, temos uma divisão de potência de mesma base. Conservamos a base e vamos subtrair os expoentes. 9 menos 3. Então, como os sinais são iguais aqui, no caso vai dar mais, mantemos a base 5, 9 mais 3, 12. 9 mais 3, 12. O item E, temos uma multiplicação.
de potências de mesma base. Pegando aqui o item A de exemplo, percebe que eu tive que colocar entre parênteses aqui e fazer regra de sinal e deu negativo? Negativo aqui, o mesmo sinal do 8. Agora, para a gente resolver aqui o item E, eu já vou fazer direto. 3 menos 7 mais 5. Por que eu já fiz direto? Porque aqui, ó, eu teria que fazer 3 mais menos 7, depois mais 5. E aí, fazer a regra de sinal aqui, que vai dar negativo. 3 menos 7 mais 5. Tá aqui, ó, 3 menos 7 mais 5. Então, a gente já junta todo mundo e vamos correr para o abraço. Vamos aqui, então, manter o 8, que é a base. Então, se eu tenho 3, mas eu estou devendo 7, aqui nesse caso eu vou continuar devendo 4. E aí, eu devo esse 4, mas eu ganhei 5, então eu vou ficar com 1. 5 menos 4 dá 1. O F, o item F, nós temos o item F, uma potência de uma potência, mantém a base que é 2 e multiplica os expoentes, fazendo a regrinha de sinais. Menos com menos vai dar mais, e esse sinal de mais no expoente nós não colocamos. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. O G, o item G, divisão de potências de mesma base. Vamos conservar a base que é 2 e vamos subtrair menos 4 menos menos 1. Aqui vai dar um sinal, regra de sinal positivo. Então, nós mantemos a base 2. Devo 4, pago apenas 1. Vou ficar devendo 3. E o H, para encerrarmos o exercício 9, temos a multiplicação de potências de mesma base. Do mesmo modo que eu fiz na E, nós vamos fazer na H. A base é 3 e vamos fazer o menos 1 mais 6 mais 4 e o menos 10. Observe que no expoente temos números positivos e números negativos. Mantemos então a base. Observe que esses dois números que são positivos, tem o 6, tem o 4, tem o 10. Mais 10 com menos 10, nesse caso, vai anular, vai dar 0. Sobrou apenas esse menos 1. Então, 3 elevado a menos 1. Tranquilo? Então, com isso, 3 elevado a menos 1, uma só potência. Encerramos então o exercício 9. Vamos para o exercício 10. O exercício 10 pede o seguinte: nas expressões abaixo, a base de cada potência é um número real não nulo, ou seja, pode ser qualquer número menos o zero. Não nulo significa que não é zero. Transforme cada expressão em uma só potência, ou seja, a mesma resolução que fizemos no exercício 9, com números na base, nós vamos fazer para o exercício 10, cujas bases são letras X e A. Então, no item A, aqui dá 10, a base é X, e como é multiplicação, vamos juntar todo mundo aqui, mais 3 menos 7 mais 6. A base X mantém. 3 com 6 dá 9. 9 menos 7 dá 2. Expoente 2 então. 2 medonho, mas vai ficar esse mesmo, tá? No item B. No item B, temos a divisão de potência de mesma base. Vamos conservar o X aqui e vamos subtrair os expoentes. Aqui vai dar positivo.
Então, mantemos a base x menos 1 mais 3. Logo, o resultado final para o item B vai ser x elevado ao quadrado. Também. No item C, potência de uma potência, só multiplicar e manter a base. Base x, menos 2 vezes 6 dá menos 12. No item D, para encerrarmos aqui o exercício número 10, multiplicação de mesma base, A, e vamos já agrupar todos, 9 mais 9 menos 4 mais 7, menos 15, por agrupamento, vamos somar os positivos, 9 mais 7 dá 16, 15, menos 15 menos 4 dá menos 19. Menos 19, então a potência A elevado a 16 para chegar no 19, 16, 17, 18, 19 vai dar menos 3, ou seja, 16 menos 19, expoente menos 3. Tranquilo? Então agora vamos para o exercício 11. O exercício 11, escreva cada fração na forma de uma só potência. De uma só potência. Aqui, no item A, nós temos uma divisão de potência de mesma base. Conservamos a base 10 e vamos subtrair os expoentes. Tome cuidado, porque esse menos aqui é da propriedade e esse menos aqui é do menos 4, que vai dar um número positivo. 10 elevado a 2 mais 4 por conta da regra de sinais aqui. Então, o item A tem como resultado 10 elevado ao quadrado. O item B mantém a base 5 e uma observação. No item A, o denominador não era negativo? Sim. Como se trata de divisão de potência de mesma base, a gente faz a regra de sinal aqui, ele fica positivo. Então, de forma análoga, como aqui também é negativo, aqui no expoente ele vai ficar positivo. Então, 6 mais 1. 6 mais 1 vai dar 7. Agora, outro modo de resolver esse item 11 é o seguinte. Olha o outro modo. Você concorda comigo? 10 elevado a menos 2. Eu posso transformar, vou até fazer desse lado aqui, para você entender melhor. Ó. O exercício 11, o item A pode ser resolvido assim. Ó. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 4. Eu posso separar essa operação desse jeitão aqui, ó, vezes 1 sobre 10 a menos 4. Essa segunda fração aqui, eu posso transformá-la num expoente positivo, menos 2, vezes 10 a quarta potência. E observe que essa expressão, ela é a mesma expressão que encontramos aqui. Tranquilo? Bom, então aqui, continuando, o item B, 5 elevado a sétima. Agora, o item C. No item C, temos o 2 elevado a menos 3. A divisão, então, menos o expoente 2. Aqui fica mais simples já aplicar a propriedade. 2 elevado a menos 5. No item D,
A base é 3 elevado à sétima potência menos 10, porque trata-se de divisão de potência de mesma base. 3 elevado a menos 3. Agora o último exercício, exercício 12. Transforme cada expressão em um produto ou em um quociente de potências. Está pedindo para fazermos a distributiva do expoente que está fora do parênteses. Vamos distribuir para os expoentes que estão dentro do parênteses. Então acompanhe aqui. No exercício 12, então, no item A, tanto o 7 quanto o 13 tem expoente 1 e a gente multiplica então o menos 2 que está fora do parênteses pelos expoentes 1. Fica então 7 elevado a menos 2 vezes 13 elevado a menos 2. O item B, aplicando então a distributiva, da mesma forma o 9 tem o expoente 1 e 1 vezes menos 3 é menos 3, dividido por 5 elevado a 1. Então, menos 3 vezes 1 também é menos 3. No item C, temos o 2 fora do parênteses, que vamos multiplicar por menos 1. 2 que é a base, e 2 que está aqui fora, vezes o menos 1 que está lá dentro, vai dar menos 2. Menos 2 vezes o 5, multiplicando então 2 por menos 2, vai dar menos 4. No item D, temos o menos 1 aqui fora, que nós vamos multiplicar por 4 e por menos 1 que está lá dentro, sempre mantendo a base do número de baixo, né? O número 3 aqui é a base e vamos multiplicar menos 1 por 4, dá menos 4, dividido pelo número 10, e vamos multiplicar menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Sinais iguais mais, 1 vezes 1. O item E, então, vamos distribuir o menos 2 para o 5, para o menos 2 e para o menos 1. Então 2, que é a base, multiplicando menos 2 por 5, que vai dar menos 10, vezes o 3, menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4, não preciso colocar o sinal de mais aqui, porque é um expoente, não há necessidade, e vezes o 11, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 1 é 2. Para encerrarmos aqui então, o item F, mantemos o 7 e vamos multiplicar o 2 por menos 1, que vai dar menos 2, e o 2 vezes 2, dividido aqui então, mantendo o 10, 2 vezes 2, 4. Com isso encerramos aqui a correção do exercício 12 e a correção da série de exercícios.